Fala galera, beleza? Nesse vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre caixa torácica, ou seja, quais são as estruturas então que compõem a nossa caixa torácica e qual é a grande função dessa caixa torácica. Então nessa imagem aqui a gente está vendo uma caixa torácica então com vista anterior, mas agora a gente vai dar uma olhada na caixa torácica como um todo, lateralmente e posteriormente, a partir do momento que a gente coloca ele para rodar aqui. E o que a gente tem que entender antes da gente estudar a caixa torácica? É que a caixa torácica, então, ela vai ser a estrutura responsável, né, por armazenar todas as nossas vísceras torácicas. Então, ao mesmo tempo que nossas vísceras torácicas elas estão armazenadas na caixa torácica, elas também vão ser protegidas pela caixa torácica. Então, Felipe, o que a gente tem que entender primeiro da caixa torácica? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender de caixa torácica é quem são as estruturas que compõem a caixa torácica. Então a gente pode ver que a caixa torácica, na verdade, ela começa posteriormente através das nossas vértebras torácicas, tá? Então, quando a gente fala de coluna vertebral, a gente vai ter um segmento vertebral que corresponde à nossa cervical, formada então pela primeira vértebra cervical, o atlas, segunda vértebra cervical, o axis, e depois C3, C4, C5, C6, C7. 7 vértebras cervicais. Características dessas vértebras cervicais, então, elas vão ter as facetas articulares transversais, elas têm grande mobilidade para rotação, beleza? Lá embaixo, a gente vai ter as nossas vértebras lombares, que tem as nossas facetas articulares, então, no sentido então frontal, ou seja, vertical e frontal. E elas vão ter grande mobilidade para flexão e extensão. Já na porção intermediária, quando a gente fala de caixa torácica, então a gente vai ter as nossas vértebras torácicas, também chamadas por alguns autores como vértebras dorsais. Quais são as grandes funções então dessas vértebras dorsais? Na nossa região dorsal, então, a gente vai ter uma curvatura chamada de curvatura cifótica. Essa curvatura cifótica, então, que é uma curvatura de concavidade anterior, permite, então, um maior espaço anterior. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque é nesse espaço anterior, então, que a gente vai encontrar as nossas vísceras torácicas. Essas vértebras torácicas, então, que são 12, né, desde T1 até T12, elas vão se articular com as nossas 12 costelas, ou seja, na verdade, com os nossos 12 pares de costelas. Então, a gente pode dizer que de cada vértebra torácica parte um par de costela, uma costela para a direita, uma costela para a esquerda. Sendo que as 7 primeiras costelas, elas são consideradas verdadeiras. Isso a gente vai ver quando a gente estiver olhando lá anteriormente. As 3 últimas, ou antes, as 3 intermediárias, né, que são 8ª, 9ª e 10ª, são consideradas costelas falsas. E as 2 últimas que a gente consegue visualizar aqui, tá, são as costelas flutuantes, que elas estão se articulando então com o T11 e T12. Felipe, mas qual é a grande diferença aqui quando a gente tem essa vista posterior? É que a articulação entre a costela e a vértebra, né, ou seja, a articulação costovertebral ou vértebro-costal, tanto faz, né, a posição dos nomes aí, ela se dá através de 2 estruturas, tá? Então a gente tem 2 pontos da vértebra que vão se articular com a costela. Que pontos são esses? A gente vai ter no pedículo da vértebra torácica um acidente ósseo chamado de fóvea costal. E depois, no processo transverso, a gente vai ter outra fóvea que é chamada de fóvea costal transversa. Então o que acontece? A vértebra se articula no pedículo, depois esbarra e tem uma outra articulação no processo transverso e depois ela se projeta anteriormente. Felipe, isso acontece com todas as vértebras? Isso acontece com as vértebras torácicas de T1 até T10. Por que até T10? Porque T11 e T12 têm característica muito importante. Elas são costelas flutuantes, então elas não formam um arco e não vão para frente. Então, em T11 e T12, a gente vai encontrar apenas fóvea costal, mas não mais fóvea costal transversa. Então, elas saem, mas como elas não formam um arco para ir para frente, elas não encostam, então, nos processos transversos. Então, a gente pode dizer que de T1 até T10, a gente tem fóveas costais e fóveas costais transversas. T11 e T12, a gente só tem fóveas costais.
Ou seja, qual é a regra então para a gente definir se uma vértebra é torácica? Presença de fóvea costal. Por quê? Fóvea costal, todas as vértebras têm. Depois a gente vai visualizar então as escápulas posteriormente, a nossa caixa torácica. E entre a escápula e a nossa caixa torácica, a gente vai ter então uma articulação que não é uma articulação propriamente dita, ou seja, porque não tem as estruturas articulares, mas ela é uma articulação funcional, chamada de articulação escápulo-torácica, extremamente importante, né, onde acontecem os movimentos então da escápula, de elevação, depressão, protração, retração, né, adução e abdução. Agora, virando aqui, quando a gente vai olhar então essa caixa torácica em vista anterior, o que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar aqui então o nosso osso externo, que é o osso anterior então da nossa cavidade, da nossa caixa torácica, tá? E aí a gente vai perceber que esse osso externo ele vai ser formado por 3 porções. Quem são essas porções? A porção superior ela é chamada de manúbrio do externo, tá? Esse manúbrio do externo ele vai ter alguns acidentes ósseos importantes. No ápice do manúbrio do externo, a gente vai encontrar um acidente ósseo que ele vai ser chamado de incisura jugular, que é uma pequena depressãozinha aqui que a gente está vendo, então, lá na parte mais superior do manúbrio. Depois, nas partes laterais, ou seja, de cada um dos lados, então, da incisura jugular, a gente vai encontrar a incisura clavicular. O que é incisura clavicular? Ponto de articulação, então, das clavículas, mais especificamente da extremidade medial da clavícula ou da cabeça da clavícula com o externo, a articulação externo-clavicular. E depois, um pouquinho abaixo da articulação externo-clavicular, a gente pode observar a chegada da primeira ou do primeiro par de cartilagens costais. E aí, então, a gente vai ter as articulações, então, das cartilagens costais, das primeiras costelas, com o externo. Então, a gente vai ter a articulação condroesternal. Lembrando que condro significa cartilagem, external, externo. Então, articulação condroesternal, tá? A articulação da cartilagem com o externo. Beleza, isso tudo está acontecendo no manúbrio. Mas, na região intermediária do nosso externo, que a gente chama de corpo do externo, então, a gente vai receber, então, as outras cartilagens costais. Quantas, Felipe? As outras 11? Não, as outras 6. Ué, mas por que 6 se a gente tem 12 pares de costelas? Na verdade, a gente tem 7 pares de costelas verdadeiras. E aí é importante a gente frisar, o que é uma costela verdadeira? Costela verdadeira é aquela costela que tem a sua chegada de forma direta através de sua própria cartilagem costal anteriormente no osso externo. Quem são essas costelas verdadeiras? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Por que isso? A gente pode olhar aqui, ó, que a oitava, a nona e a décima, elas não chegam de forma direta, elas chegam de forma indireta. A cartilagem da oitava com a cartilagem da nona, com a cartilagem da décima, se juntam e formam uma cartilagem única, que se junta à cartilagem da sétima. E aí a gente vai ter uma articulação, então, condrocondral, ou seja, a articulação das cartilagens da décima, da nona e da oitava com a cartilagem da sétima. E depois, quem chega lá? A cartilagem da sétima. Aí eu vou ter, então, uma articulação condroesternal. Então, se eu estiver falando, então, de articulação com o externo, eu vou ter articulação com as costelas verdadeiras ou com as cartilagens das costelas verdadeiras, até a sétima. Então, o que eu vou observar lá no corpo, então, do nosso externo, são, então, mais de cada um dos lados, mais 6 incisuras costais. E essas incisuras costais, então, vão ser os pontos de articulação, então, com as 6 últimas cartilagens costais que chegam. Então, lá na transição, então, do manúbrio com o corpo do externo, onde a gente tem, então, o ângulo de Loeys, e aquilo ali nada mais é do que uma articulação fibrosa, ou seja, uma sindesmose, a gente vai ter, então, a chegada da segunda cartilagem costal, tá? Depois, terceira articulação
condroesternal, quarta articulação condroesternal, quinta articulação condroesternal, sexta articulação condroesternal e sétima articulação condroesternal. E depois, na região mais inferior, então, a gente vai encontrar o nosso apêndice xifoide ou o nosso processo xifoide. O apêndice xifoide ou o nosso processo xifoide nada mais é, então, do que a porção mais inferior lá do nosso osso externo, que fica naquela região, então, que a gente chama de boca do estômago, quando a gente está falando de forma mais simplificada. Depois, a gente percebe que a gente vai ter um outro tipo de articulação. Então, a cartilagem ela é uma transição. A cartilagem se articulou com o externo, né, condroesternal, mas a cartilagem também se articula com a costela. Então, a gente vai ter uma articulação costocondral, tá? Então, todas as costelas, então, vão ter articulações costocondrais. Então, se eu estou pensando na costela, ela saiu lá de trás, então, tá? Se a gente está olhando aqui para trás, ela saiu lá de trás, então, da nossa coluna vertebral. Então, se eu estou pensando na minha costela, ela saiu lá de trás, então, das nossas vértebras torácicas, como a gente pode estar vendo aqui. Depois, ela forma um arco e ela se projeta anteriormente. E aí, quando ela se projeta anteriormente, lá na região mais anterior, então, ela vai ter que ser continuada por cartilagem. Tá? Então, essa continuação que ela vai ter por cartilagem, então, é o que a gente vai chamar de articulação costocondral. Então, lá na frente, em cada costela, o que a gente vai ter? A articulação costocondral, depois a articulação condroesternal. Felipe, qual é a classificação dessas articulações? É óbvio que quando a gente pensa em morfologia, então, a gente está falando de articulações cartilaginosas. Tá? E quando a gente pensa em articulações cartilaginosas, a gente tem dois tipos de articulações cartilaginosas. Quem são elas? As sínfises e as sincondroses. O que é uma sínfise? A sínfise nada mais é do que uma articulação cartilaginosa onde a gente tem a presença de um disco. Principal exemplo de sínfise, então, disco intervertebral. Então, o que a gente pode estar vendo aqui, então, são discos intervertebrais entre as vértebras e cada um desses discos intervertebrais representa uma articulação cartilaginosa do tipo sínfise. Igual tem, por exemplo, na sínfise púbica. Agora, quando a gente pensa, então, nesse outro tipo de articulação cartilaginosa, então, que ele vai ser continuado, ou seja, quando tem um osso continuado por uma cartilagem, a gente vai ter o que a gente chama de sincondrose, tá? Então, a gente vai ter um outro tipo de articulação. Então, e lá dentro, depois da nossa caixa torácica, o que a gente vai poder observar, então, é a presença das nossas vísceras torácicas, que a gente está vendo aqui grandão de cada um dos lados, né? Os dois pulmões, né? O meu pulmão direito e o pulmão esquerdo, e lá no interior, então, ou seja, entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo, a gente vai ter uma região muito específica chamada de mediastino, e essa região do mediastino nada mais é do que a região de localização, então, do nosso coração, que isso a gente vai estar vendo, então, numa aula separada, beleza? Então, nessa aula de hoje, então, a gente falou um pouquinho sobre caixa torácica, os ossos que compõem a caixa torácica, os limites da caixa torácica, os limites anteriores, posteriores, laterais, superior e inferior, né? E essas principais articulações que a gente encontra aí na caixa torácica. E essa caixa torácica, então, ela vai ter grande importância tanto na proteção das vísceras torácicas, quanto também na mobilidade para os processos de inspiração e expiração, que nada mais são, então, do que processos de ventilação. Galera, espero poder ter ajudado vocês um pouquinho. Se vocês curtem conteúdos como esse aí, se inscrevam aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação, porque assim vocês vão estar sempre por dentro de tudo que a gente está programando para vocês aí, tudo que a gente está postando de novidade aí para vocês. E outra, qualquer sugestão de conteúdo aí, poxa, Felipe, eu queria mais conteúdo prático, eu queria mais conteúdo disso, daquilo, vai deixando nos comentários aí que a gente vai providenciando de acordo com os pedidos de vocês, beleza? Galera, um grande abraço e bons estudos.